Vamos lá, galera, voltando aqui ao nosso sistema, né? A gente tava com aquela questão da nossa função de entrada, lembra? Tava dando problema. No anterior estava tudo como chave. Então o que estava acontecendo? Ele estava substituindo e só estava trazendo um ID errado. Agora eu corrigi e ao testar a gente vê que tá tudo ok, ó. Eu quero buscar carrinho. Aí entradas. Buscar carrinhos. Vou criar outro aqui, vai. No carrinhos. Carrinho. Beleza. Ó. Se eu digitar errado, carrinho. Tá carrinho errado. Aqui dá. Não traz nada, tá vendo? No caso aqui ele trouxe falso, né? Aí a gente pode fazer falso, nulo. Mas no caso aqui ele procurou, não achou. Ele trouxe nulo. Se eu colocar 0, ele levaria a 0, tá vendo? Não achou o cara, ó. Só que 0 é número. Então deixa como nulo mesmo. Beleza? Então fechamos essa parte. Agora, a última que a gente precisa fazer é a função de adicionar o arquivo, né? E de isso. Adicionar arquivo. Escrever no arquivo. Certo? E ler o arquivo e apagar o arquivo. São as operações básicas. Então vamos criar uma função. Como o arquivo ele depende de uma outra função de instância, o que nós vamos fazer? Primeiro vamos criar uma função que faz o seguinte. File name file, vamos criar a variável aqui passando o name, não pode ser nulo, tá? O que essa função vai fazer? Ela vai fazer duas coisas. A primeira, ela vai fazer o seguinte: file existe. Ela vai verificar se o arquivo existe. Se existir, ela vai dar um retorno do que? De um f open, certo? Do name mais o modo. O modo eu não passei, vou colocar aqui. Modo também. Modo. Beleza? Então, se o arquivo existir, e recebe um fopen do módulo. Tô dando um erro aqui por algum motivo. Deixa eu só entender o que tá errado aqui, ó. É que provavelmente falha se alguma variável de sistema. Então eu posso pensar aqui context file. Context file. Bom, se existir, é isso. Se não existir, você vai criar. Você vai retornar também o mesmo paradeiro. Que é diferente, porque aí o módulo que eu posso passar pode ser diferente, entendeu? Então são dois casos bem distintos.
Por exemplo, se eu passar a leitura, já existe o arquivo, beleza. Ele retorna a instância, certo? Vamos fazer também uma coisa que é necessário, que é o close file. Contexto file, acho que é mais fácil fazer assim, ó. Open. Close. E o que é isso aqui? F-close, tá? Bom, aqui é simples. Aqui é se existir o arquivo, não interessa o módulo. Não interessa o módulo. E aqui é o contexto, tá? O contexto. Calma aí. Aqui é o contexto. Contexto file. Eu passo contexto. Aí o contexto é simples. C. Escrevo isso no contexto file. Se for diferente de nulo, então é um contexto válido. Então você simplesmente vai fazer aqui, return, pode retornar fclose, passando o string, que é o contexto aqui, que é o contexto file. Pronto, resultado. Abre e fecha o arquivo. Primeiro, function. Como que vai funcionar function? Write add escrever, ele recebe um contexto file e recebe o conteúdo e recebe o módulo. Esse daqui eu vou deixar pro padrão A+, entendeu? Que é append, certo? C. Mesmo pegada ali. C. Is no contexto file. C. Se não for nulo, o que eu vou fazer? Bom, não é nulo. Se não é nulo, eu vou pegar o fwrite do contexto file, ou seja, escrever o conteúdo dentro dele. Ok, é isso aí. Entendeu? E aqui é isso aí. Ou eu retorno, vou retornar true. Entendeu? Se não, retorna o falso. Tá? Ok. Entendeu? Escrever. É isso aí. Escrever. Ler é muito parecido. A mesma pegada. Ler. Bom. Ler. Eu só preciso do módulo. É o módulo write. Eu preciso de conteúdo. O módulo eu preciso passar. Aqui daqui a pouco a gente vê lá na coisa de arquivo. Se for diferente, você vai ler. Aqui eu vou ler o conteúdo todo do arquivo. Entendeu? Como que nós vamos fazer isso? Deixa eu pensar um pouquinho aqui. De que jeito? A gente vai ler linha por linha, tá bom?
gente vai ler linha por linha. Calma aí que eu tô dando só uma olhada aqui. De uma maneira melhor de a gente fazer isso. É o R. O R é ler. Então o módulo de usar aqui é R. Certo. Tem. Ok. Aí a gente pega o contexto file, certo? Ele abre o contexto file. Aí a gente dá um loop dessa forma aqui, ó, para ler o conteúdo, tá? Então vamos lá. Ok. Ó, aqui eu passo para cá o arquivo, que é o contexto file, que é o conteúdo que foi lido, né? Jogado dentro dessa variável, certo? O módulo write, linha por linha. Aí aqui eu vou fazer um buffer. A mesma ideia que a gente está usando lá em cima, um buffer, linha por linha. Eu leio um pedaço da linha e jogo aqui dentro. Buffer. Recebe linha. Certo? Então, o nosso ler arquivo, ele sempre vai dar o contexto buffer. Contexto file. O nosso buffer sempre vai dar por linha, certo? Leu tudo, retorna o buffer. Retorna o buffer, se não retorna. Não precisa ser aqui. Tira daqui. Sim. Tem algum problema, ele retorna o buffer vazio. Fechou. Beleza? Então é isso. Criamos mais as duas últimas funções que eu acho extremamente necessária para o nosso sistema. Uma outra função que a gente precisa é uma função de data, né? De comparação de data, que eu acho que vai ser muito importante. Formatação, mas isso a gente vai deixar para o segundo momento. Nesse momento agora a gente já tem o que? Já temos as funções, né? Eu vou usar aqui no contexto do arquivo uma coisa rápida para a gente ver, né? Aqui, ó, buscas, deixa eu pegar aqui comandos, aqui, arquivos, beleza? Aqui é criar. Aqui eu vou fazer tudo numa tag só, já, gente, não perder tempo. Vai ficar muito grande a aula. Ainda tem uma coisa que eu tenho que explicar. Criar. Como que eu crio o arquivo? Quero criar um arquivo, vamos supor, quero criar um arquivo de números. Os raiz quadrada de 50 números, vamos supor. Então, a gente vai lá, se não me engano é criar, né? Como que eu defini a função de arquivo? Get, ler, entradas, contexto file open, ler e escrever, beleza. Então o que a gente faz primeiro? A gente vai chamar uma função chamada com primeiro escrever, se liga, escrever contexto. O que a gente pode fazer para não repetir? Pode fazer assim, ó. Contexto file open. Tô abrindo. O que eu quero? Números raiz ponto txt. O modo eu tenho que passar
né? Por padrão, o contexto aqui é o que dita o módulo, né? Na verdade, o escrever eu estou passando já o módulo aqui, ó. Mas como eu estou criando aqui, eu tenho que passar, certo? Deixa eu pensar aqui. Acho que open módulo. Então escrever não precisa desse módulo aqui, ó. Não. E nem o ler precisa do módulo, porque o contexto por si só já vai me dar, beleza? Então vamos lá. Fechou. Então a gente vem aqui e eu preciso passar um módulo. Eu quero escrever append. Certo. Criei o contexto. Escrever recebe quem? O contexto. Não. O contexto mais o conteúdo. Jesus é bom. Não, é números naturais, né? Vamos lá, números naturais. Então, vamos gerar aqui rapidão. Coisa rápida aqui é um for e recebe 0 e menor que 50, vamos supor, e mais aqui também tá errado, tem que colocar aqui mais aqui, ok. Aqui escrever, o que eu vou escrever? Vou escrever justamente a raiz. Vamos lá. E a raiz é igual, só para diferenciar, a I vezes I. Ok. Então, estou escrevendo. E isso, ok. E aqui estou colocando mais um barra N para ele pular uma linha, entendeu? Finalizou. Contexto close eu passo quem? Contexto do file, entendeu? Ó, vou rodar isso daqui. Se não der erro, ele vai criar um arquivo. Opção criar. Provavelmente ele criou. Certo. Então, arquivo criado. Como que eu leio? Mesma pegada. Eu venho aqui, vou criar um cara que aponta para esse arquivo. De novo, o ler é o método R. Então a gente está simplificando a função. Aí eu tenho a função ler. A função ler, ela traz alguma coisa. Então vamos trazer um print aqui, né? Ler. O que ele recebe? Lembra que ele traz o array inteiro? Então eu só preciso passar o quê? O contexto, né? O contexto atual, né? E dá o contexto close. Contexto close. Contexto. Certo. Ó, trouxe, galera. Legal, né? Beleza. Deixa eu dar uma pausa aqui e já volto. Então, galera, esse daqui foi a nossa finalização, né? Para finalizar mesmo, vamos transformar isso numa mini biblioteca. Então a gente já tem bastante coisa aqui. Então a gente vai criar um novo arquivo chamado de um arquivo chamado de system.
o core.php. Um novo arquivo PHP. A gente vai pegar, tirar toda essa função daqui. Literalmente a gente vai arrancar essas funções daqui, certo? Vamos arrancar. Vai dar erro lá, quando a gente for executar, ele vai dar erro. Ó, que quebrou. Aí a gente tem mais uma diretriz. Oxi, mas não foi não? Require once core PHP. Ou assim, né? Também pode ser assim, ó. A partir de aqui eu pego core PHP, também funciona. Entendeu? Então, ó, tem que voltar a funcionar. Voltou a funcionar tudo, ó. Ou seja, então a partir de agora nós temos as nossas bibliotecas, essas funções que a gente criou. Entendeu? Vou até colocar aqui um comentário. Vou falar o seguinte: primeira versão das funções básica de sistema, arroba version é igual arroba dev Gilson C. Silva. Ok. Revisões. Aqui são os números de revisões. Primeira. Ok. Dia, vamos supor aqui dia tal. Então, criamos a nossa pequena lib. Lembrando que aqui ainda vai, não sei se eu vou colocar aqui, né, que é de sistema. Ainda depois a gente vai fazer mais uma de banco de dados. Beleza? Então até a próxima aula. Compartilhe o vídeo. Lembrando que já finalizamos a parte das funções. Deixa eu apontar aqui o que nós fizemos. Faltou apagar, né? Deixa eu aqui apagar o arquivo. Deixa eu criar logo a função aqui, que é rapidinho. Function delete file, né? File delete. O que eu tenho que passar para ele? O name file. Porque aqui é simples. Aqui você vem, file existem, pergunta se existe o name. Se existir, se eu não me engano, é um link. Return. Eu tô dando retorno. Se eu não me engano, é um link. Isso. Um link. Ele é o file name e o contexto. Deixa eu dar uma olhada aqui nessa função que eu não lembro direito como que ela funciona. Um link. Vamos lá. Tá, você só passa o arquivo mesmo. Só o name. Só o name já resolve. Isso tudo eu tô lendo a documentação, tá? Ok. Beleza. Então, deixa eu ver aqui. Essa é a função de deletar. Como que funciona? Simples, cara.
Vem aqui, cadê onde a gente colocou o arquivo? Criou os arquivos, imprimiu. Aí eu quero apagar este arquivo. Eu venho aqui, faço o quê? Delete, file delete. Acho que é isso, né? Pronto. Então, executar aqui. Não deu pau, funcionou, imprimiu, tal. Mas o arquivo não existe. E se você rodar de novo, ele vai recriar todo o arquivo. Então, galera, até a próxima aula. A próxima aula, deixa eu ver aqui que nossa agenda. Então, temos aqui. Então, criamos aqui também. Ok. Beleza, galera. Então, aqui. Vamos enviar isso para onde? Concluído. Bom, então finalizamos mais uma. Próxima aula são os inputs iniciais, que são a estrutura inicial desse projeto aqui. Beleza? Então nós já passamos hoje por bibliotecas e vamos entrar nos arquivos. Beleza? Então até a próxima aula. Falou! Compartilhe!